Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Vista Serrana, prova de matemática, prova para professor de matemática da Prefeitura de Vista Serrana. Então, a gente começa com a primeira questão, questão 21, que diz o seguinte: considere a função f de x igual a x ao cubo sobre 2 menos 3x ao quadrado mais 11x sobre 2 menos 3. A reta tangente a f de x no ponto 4 e 3 é. Então, a questão aqui, ela está me perguntando a reta tangente. Ó, a reta tangente num ponto dado. Eu tenho uma função. Essa função tem um gráfico, né? Um gráfico no plano x, y. Neste ponto aqui, nesse ponto P, que é o ponto 4, 3, ele me pede para eu determinar a reta tangente. Então, lembra do conceito de derivada? O que era derivada? Derivada é a inclinação da reta tangente a um gráfico de uma função em um determinado ponto. Então, se eu calculo a derivada dessa função, f de x, então eu teria, pela definição, eu teria a inclinação da reta tangente. E para determinar a equação da reta, eu preciso de uma inclinação e de um ponto. O ponto eu tenho, que é o ponto P, que é o 4, 3. Então, vamos partir para a inclinação. A inclinação a gente consegue através da derivada. Então, para isso, a gente vai ter que derivar a função. Então, a gente tem a função f de x, que é x ao cubo sobre 2, menos 3x ao quadrado, mais 11x sobre 2, menos 3. Então, vamos derivar essa função. Vamos calcular o f'. O f' de x. Quem é o f' de x? Como é que a gente deriva polinômios? Basta tu descer o expoente, né? Tu cair o expoente, chamado regra do tombo. Então, desce o expoente 3, vai ficar 3 vezes x ao quadrado sobre 2. Tu desce o expoente, subtrai 1. Menos 6 vezes x, né? Já que é 2 vezes 3, vezes x, mais 11 sobre 2. Lembra que o expoente aqui é 1. Então, vamos multiplicar 1 por 11 meios, vai dar a mesma coisa. E o 3? O 3 é constante, derivada de constante é zero. Então, está aqui a função que dá a derivada. Bom, essa função derivada, ela dá a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função em um determinado ponto. Qual ponto que a gente quer? É o ponto P, 4, 3. Perceba que aqui é o x, ó, e aqui é o y, né? Lembra? X e y. Então, vamos pegar o valor 4 e vamos substituir aqui no x. Vamos calcular o f' de 4. O f' de 4 vai ser justamente a inclinação da reta tangente para x igual a 4. Vamos calcular? Vai ser 3 meios vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 11 sobre 2. Né? Ó, 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? É 16? 16 dividido por 2. 16 por 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, essa expressão aqui vai dar 24. E essa também vai dar 24, né? Já que 6 vezes 4 é 24. 24 menos 24, 0, né? Então, resultado final, o f' de 4 vai ser justamente o 11 sobre 2. Então, a inclinação da reta tangente ao ponto 4, 3 vale 11 sobre 2. Ok, né? 11 sobre 2. Só de olhar aqui, a gente já daria para eliminar algumas respostas, né? Por exemplo, o B, o D e o E. Daria para a gente eliminar, já que a inclinação, lembra da equação da reta, a inclinação é aquele coeficiente que está multiplicando o x. Né? É até chamado também de coeficiente angular. Então, aqui a gente descobriu a inclinação. Agora, a gente tem que determinar a equação da reta, né? Então, vou fazer no próximo lado.
A gente tem f' de 4 é 11 sobre 2, ou seja, a inclinação da reta é 11 sobre 2, e a gente tem um ponto P que é 4 e 3, né? Lembra, ponto P é 4 e 3. Ok. Com a inclinação e com o ponto eu consigo terminar a equação da reta. A gente vai usar a relação que é a seguinte. Y menos y0 é igual a m, que é a inclinação da reta, x menos x0. M vezes x menos x0. Menos, quem é y0? Y0 é 3. Y menos 3, m é a inclinação da reta. A inclinação é 11 sobre 2. Vezes x menos... Quem é o x0? X0 é 4. Ok. Então, tu faz, ó. Y menos 3 é igual a 11 sobre 2 vezes x menos quanto? 11 sobre 2 vezes menos 4. O 2, que se simplifica com 4, fica menos 2. 11 vezes menos 2, menos 22. E agora tu passa esse 3 para o próximo membro. Então vai ficar com y igual a 11 sobre 2 vezes x, menos 22 mais 3. Perceba que o 3 está negativo, quando mudar de membro vai ficar positivo. Menos 22 mais 3 dá menos 19, né? Menos 19. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto 4 e 3. Resposta, letra A. Y igual a 11x sobre 2 menos 19. Ela diz o seguinte, ó, vamos entrar. Assinale a alternativa que contenha a solução da integral. Temos essa integral aqui, ó, integral de x ao quadrado vezes cosseno de x. Queremos a solução dessa integral. Bom, essa integral aqui ela é um produto de duas funções, né? Perceba, eu tenho duas funções aqui sendo multiplicadas. Eu tenho uma função f de x, que é x ao quadrado, e eu tenho uma função g de x, que é cosseno de x. Cosseno de x. Tenho cosseno de x e x ao quadrado. Quando eu faço esse produto aqui, eu tenho x ao quadrado vezes cosseno de x. Quero justamente a integral dessa função. Bom, essa aqui é um exemplo clássico de integração por parte, né? Quando a gente tem um produto de funções, a gente usa a integração por parte. Bom, a integração por parte tem uma formulazinha, né? Que é o seguinte, vou fazer aqui embaixo. A integral de f vezes g em relação a um diferencial de x é a integral de f' vezes g vai ser igual ao seguinte, vai ser igual a f vezes g menos a integral de f vezes g' dx, ok? Então essa é a formulazinha. Então, se eu quero responder isso aqui, ó, eu tenho que ter a derivada da função f e a função g. Isso aqui tem que ser a derivada de uma função f vezes a função g. Então, o resultado disso aqui vai ser função f vezes função g menos a integral de f vezes a derivada de g. Derivada de g. Ok? Então, o jeito que eu respondo isso é o seguinte. Então, assumindo que f de x seja x ao quadrado. Quem vai ser f' de x? Assumindo que f de x for x ao quadrado, implica o seguinte, implica que f' de x implica que f' de x vai ser 2 vezes x, né? Lembra, isso aqui é um polinômio, quando a gente deriva, a gente desce o expoente. E além disso, se g' de x for cosseno de x, implica o quê? Implica que quem vai ser a função g de x? Quem vai ser a função g de x? Que função que derivando dá o cosseno?
Ora, o seno, né? Já que a derivada do seno é o cosseno. Então, seno de x. Ok? Então, na verdade, o que eu queria calcular aqui seria f de x vezes g' de x. Então, seria f de x vezes g' de x. E aqui eu só vou trocar a ordem, né? Já que aqui a gente está trabalhando simplesmente com adição e subtração. Então, basicamente, troquei a ordem aqui das integrais. Então, eu quero calcular f vezes g'. Eu quero calcular x ao quadrado vezes cosseno de x. Bom, isso vai ser quem? Isso vai ser f vezes g, que é x ao quadrado vezes seno de x, menos a integral de f' vezes g, 2x seno de x. Então, vamos fazer no próximo slide. Vamos lá. A integral de x ao quadrado cosseno de x em relação ao diferencial x vai ser f vezes g. Quem é f? F é x ao quadrado. Quem é g? Seno de x. Então, vai ser x ao quadrado vezes seno de x menos a integral de 2 vezes x vezes g'. G' é cosseno. Vezes g' não, vezes g. Vezes g, perdão. Vezes g. 2 vezes x vezes o seno de x. Perceba que a gente cai em outro caso aqui, de novo, para usar a regra da cadeia, que é integrar 2 vezes x vezes seno de x. Então, a gente vai novamente utilizar a regra da cadeia, não. A integração por parte. Porque a gente caiu de novo no exemplo, né, de 2x vezes seno de x. Ou seja, tem um produto de duas funções aí. Uma eu vou derivar e a outra eu vou integrar. E utilizar a integração por parte, para resolver esse meu problema. Então vamos lá, né? Vamos lá para a integração por parte agora. Vou até fazer em outra cor, que agora é outra função que estou integrando. Eu vou integrar essa parte aqui, ó. Eu estou interessado em integrar essa parte agora. Né? Então vamos integrar essa parte. Primeiro, esse 2 aqui ele pode sair da integral, né? Porque não é uma constante. Então, basicamente, eu quero calcular 2 vezes a integral de x seno de x. Então, eu vou chamar f de x como sendo x, que implica que a derivada de f de x é 1, beleza? Já some a função x, né? E g' de x vai ser seno de x, o que implica que g de x vai ser... Bom, qual a função que o derivando dá o seno? A derivada do cosseno é menos seno. Para dar o seno positivo tem que ser menos cosseno. Eu tenho que derivar menos cosseno, já que a derivada do cosseno é menos seno. Assim, a integral de x vezes seno de x vai ser igual a produto das funções menos x vezes cosseno de x menos a integral de f' vezes g, a integral de menos cosseno. O menos com menos da integral fica mais, vai ficar a integral do cosseno de x dx. Aí morreu, né? E aí tá fácil. Por quê? Aqui já está resolvido. Menos x vezes cosseno de x. Ok? E, além disso, aqui eu tenho a integral do cosseno. Eu tenho que procurar uma função que derivando dá o cosseno. É o seno, né, que é a antiderivada, né? A integral é a antiderivada. Qual a função que derivando dá o seno? Cosseno. Então, mais... Qual a função que derivando dá o cosseno? Seno. Ok. Lembra que tem uma constantezinha aqui, né? Já que a gente está trabalhando com integral
indefinida. Mas vai ter constante aqui, vai aparecer constante final, a gente pode trocar tudo por C. Ok? Assim, essa integral em azul tem como resultado duas vezes o que está aqui, né? Porque ele é 2 vezes seno de x, 2 vezes x vezes seno de x. Então, o resultado dessa integral é duas vezes o que está aqui. Assim, o resultado final aqui dessa integral aqui, vou até mudar a cor, da integral, o resultado dessa integral vai ser o seguinte, essa integral estrela, vai ser x ao quadrado vezes seno de x menos, agora eu vou colocar parênteses, porque é menos o resultado dessa integral. Bom, essa integral tem como resultado duas vezes esse. Ok? Duas vezes esse. Então, sempre o dobro. Então, vai ser duas vezes menos x vezes cosseno de x. Então, menos duas vezes x vezes cosseno de x mais duas vezes seno de x. Ok. Agora, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui. Então, a gente vai ter x ao quadrado vezes seno de x mais duas vezes x vezes cosseno de x mais não, menos agora, menos duas vezes seno de x. E agora resta a gente agrupar os semelhantes, né? A gente pode agrupar aqui, ó, colocar em evidência o seno de x, já que ele está multiplicando x ao quadrado e menos 2, ficaria x ao quadrado menos 2 vezes seno de x, mais 2 vezes cosseno de x. Vamos ver se essa é a resposta. X ao quadrado menos 2. Ó, x ao quadrado menos 2 vezes seno de x, mais 2 vezes x vezes cosseno de x. Essa é a resposta final da gente? É, né? Essa, de fato, é a resposta final. Que eu agrupei esse termo aqui com esse. Ficando x ao quadrado menos 2 vezes seno de x, mais 2 vezes x vezes cosseno de x, mais uma constante c, já que é uma integral imprópria. Então, o resultado final é letra C. Questão 24. O consumo de água em metros cúbicos de uma fábrica de janeiro a junho de 2020 foi estimado pela função C de t igual a t à quarta menos 11t ao cubo mais 41t ao quadrado menos 61t mais 40, no período de tempo de 0 a 6, em que t é medido em meses, então é de 0 a 6 meses. E C de t é o consumo atual. Qual a taxa média? É a pergunta. Taxa média de consumo de água no período em questão, ou seja, no período de 0 até 6 meses. Bom, há duas maneiras de a gente calcular essa taxa média. A gente pode fazer o consumo a cada mês, calcular a média do consumo, ou a gente pode utilizar uma ferramenta matemática lá da integração, que é o valor médio para integrais, que diz que o valor médio de uma função entre o intervalo AB é a integral dessa função calculada em AB dividido por B menos A. Esse é o teorema do valor médio para integrais. Vamos utilizá-lo, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular essa integral. Integral de 0 até 5, né? De 0 até 6, perdão, que é t à quarta menos 11t ao cubo mais 41t ao quadrado menos 61t mais 40 dt. Quanto vai dar essa integral? É fácil, né? Isso é um polinômio. Então, o polinômio vai dar o seguinte: t à quinta sobre 5 menos 11t à quarta sobre 4 mais 41t ao quadrado sobre t ao quadrado não, t ao cubo, né? Sobre 3 menos 61t ao quadrado sobre 2 mais 40t.
Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que resolver essa integral da seguinte maneira. A gente vai calculá-la no 6 e no 0 e fazer a subtração. Vamos calcular essa integral para t igual a 6 e depois para t igual a 0. Basta a gente fazer essa subtração. Só que para t igual a 0, concorda comigo que tudo aqui vai dar 0? Então só basta a gente calcular para t igual a 6. Basta a gente calcular 6 à quinta sobre 5, menos 11 vezes 6 à quarta sobre 4, mais 41 6 ao cubo vezes 6 ao cubo sobre 3, menos 61 vezes 6 ao quadrado sobre 2, mais 40 vezes 6. Bom, como resultado final dessa expressão, ela vai dar 5.512 sobre 60. Então, esse é o resultado final dessa integral aqui entre 6 e 0. Então, basta a gente agora resolver pelo teorema fundamental, né? pelo teorema do valor médio. Resultado final, a integral da função entre a e b deu quanto? Deu 5.512 sobre 60, dividido por b menos a, ou seja, 6 menos 0. Aqui eu tenho, concorda comigo que eu tenho uma divisão de frações? Eu tenho 5.512 sobre 60, dividido por 6 menos 0. Então, gente, basta a gente fazer o seguinte, ó. Basta a gente fazer 5.512 sobre 60 vezes 1 sobre 6. A gente multiplica pelo inverso, né? Lembra? É a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Assim, 512 dividido por 6, dá para a gente fazer essa divisão facilmente. Dá 852. 852 dividido por 60. Como resultado final, a gente vai obter 14,2. 14,2 é o valor médio. Então, letra D. Questão 26. Os três recipientes a seguir possuem formatos de sólidos geométricos distintos, porém com a mesma altura, H, e o mesmo diâmetro de abertura, D. Neles se colocou água até 2/3 da altura. Seja V1, V2 e V3 volume dos recipientes, R1, R2 e R3, é correto afirmar que o primeiro recipiente é um cilindro, segundo, um cone. E o terceiro, ele é uma espécie de cone, né? É uma espécie de cone, que é a famosa ampulheta. Tem dois conezinhos aqui. Quero saber a relação entre os volumes deles. Bom, lembra que o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado. Lembra que o volume do cone, o volume do cilindro é o volume 1, né? Vamos marcar aqui, volume 1. Volume de 1 é um cilindro π vezes r ao quadrado. Volume 2 é o cone. É π vezes r ao quadrado, perdão, que tem altura, vezes a altura sobre 3. Né? E o volume 3? Bom, o volume 3 já é mais diferente, né? Porque a altura é dividida por 2. A altura está sobre 2. Eu tenho esses dois conezinhos aqui, esse e esse. Então, o volume aqui, total, seria o seguinte. Seria 2 vezes o volume desse cone aqui de baixo, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Só que a altura está dividida por 2. E, além disso, tem um 3 da fórmula do cone. Esse 2 pode cancelar com esse 2 aqui. Esse volume 3 vai ser π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Seria o volume desse cone aqui, ó. π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bom, pela fórmula aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem, ó,
esse aqui é o maior valor, né? Concorda comigo que esse aqui é o maior valor, que é πr ao quadrado vezes a altura, porque o resto está sendo dividido por 3. Então, V1 tem que ser o maior. Então, V1 tem que ser o maior. Então, aqui tu elimina essa e elimina a letra C também. Agora, vamos observar V2 e V3. Bom, V2 está sendo dividido por 3. E o V3 também. Só que, em relação a R3, ó, eu tenho um pouquinho de líquido além dessa altura, que é H sobre 2. Eu tenho um pouquinho de líquido além de H sobre 2. Eu coloquei líquido, ó, até a altura de 2/3 de H, até o 2/3 da altura. Aqui eu completo só até H sobre 2. Então, perceba que nesse R3 aqui, eu coloquei líquido até esse determinado tamanho aqui, ele passou um pouquinho. Pela fórmula que a gente descobriu, esse volume aqui equivale a esse volume. Só que, além disso, eu passei um pouquinho do volume, ó. Então, o volume V3, ele tem que ser maior do que V2. E, além disso, o V3, ele é menor do que V1. Assim, a resposta vai ser letra B. Questão 27. Etanol e ácido acético são substâncias miscíveis. Formam mistura homogênea em água, com densidades de 0,79 gramas por centímetro cúbico, 1,05 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Caso as três substâncias sejam misturadas com a mesma massa, olha, tem que ser a mesma massa de cada substância, qual será a densidade aproximada em grama por centímetro cúbico do líquido resultante? Então, eu tenho que pegar esses três líquidos, pegar uma mesma quantidade de massa e colocar, fazer uma mistura. Eu quero saber a densidade dessa mistura. Bom, digamos que a massa seja 1 grama. Deve ser 1 grama de cada substância aqui. Eu tenho que determinar o volume de cada substância. O volume que 1 grama de etanol ocupa, o volume que 1 grama de ácido acético ocupa e o volume que 1 grama de água ocupa. O volume que 1 grama de água ocupa eu já sei que é 1 centímetro cúbico, já que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente vai ter que utilizar a fórmula de densidade, né? Vamos utilizar bastante a fórmula de densidade, já que, começando com o etanol. O etanol é o seguinte, a densidade é 0,79. Densidade é igual a massa pelo volume. Eu quero pegar 1 grama de massa. Como vai ser o volume? Bom, o volume é fácil, né? Basta a gente multiplicar e dividir. Então, o resultado aqui vai ser o seguinte. O volume de etanol vai ser 1 dividido por 0,79. Continha meio feia, né? Mas fazer o quê? Eu vou deixar esse resultado aqui indicado. Isso está em centímetro cúbico. Eu não vou resolver isso agora, vou deixar indicado aqui. Aqui do lado eu vou fazer o de ácido acético, né? O do ácido acético. O ácido acético é o seguinte. A densidade é 1,05. E isso aqui, para 1 grama de massa, vai gerar um certo volume de ácido. Quanto vai ser esse volume de ácido? O volume de ácido vai ser 1 dividido por 1,05. Okay? E o volume da água? O volume da água eu já sei. O volume da água vai ser 1 centímetro cúbico. Assim, vamos para o próximo slide. Bom, agora a gente pode calcular a densidade da nossa mistura, né? Já que vai ser a massa é 1 mais 1 mais 1, já que eu estou pegando 1 grama de cada substância, só que o volume muda, né? Que o volume vai ser 1 dividido por 0,79 mais 1 dividido por 1,05 mais 1. Ok. Aqui em cima, no numerador, a gente tem 3 e no denominador a gente tem essas frações aí. Essas frações para a gente resolver. Bom,
Façamos isso. A gente pode multiplicar os denominadores. Multiplicar 0,79 vezes 1,05. Vamos obter um denominador comum aqui. Esse denominador comum vai ser 0,8295. E agora os numeradores. Vai ser 1,05 mais 0,79. Dá 1,84. Só que tem esse 1 aqui, que é da água. Bom, a gente pode escrever simplesmente, né? Eu esqueci de fazer essa soma com a água, mas como é 1, 1 pode ser escrito como sendo 0,8295 sobre 8295. Sobre 0,8295. Então aqui eu coloco simplesmente 0,8295. Né? Tudo isso está dividindo o 3. O 3 é a massa. E aqui é o volume. A conta é meio feia mesmo. Você faz essa soma, 0,8295 mais 1,84. Isso vai dar o seguinte. A densidade vai ser 3 dividido por 2,6695 dividido por 0,8295. Né? Então, isso aqui vai dar 3 sobre 1 vezes 0,8295 dividido por 2,6695. Então, basta tu multiplicar 3 vezes 0,8295 e, por fim, dividir por 2,6695. E como resultado final, a gente vai obter algo aproximado, que é 0,932, né? A gente aproxima para 0,93 gramas por centímetro cúbico. Então, esse é a densidade. Essa é a densidade da nossa mistura. Letra E é a resposta final. Questão 28. Os sólidos platônicos ou poliedros regulares são conhecidos desde a antiguidade. O filósofo Platão relacionou aos elementos clássicos terra, fogo, ar e água. O astrônomo Johannes Kepler, no século XVI, tentou associá-los aos 6 planetas conhecidos até então. A relação entre vértice, face e aresta dos sólidos platônicos pode ser verificada pela fórmula de Euler. V mais F igual a A mais 2. Né? V, vértice mais face menos aresta é igual a 2. Considerando as afirmações sobre os poliedros regulares, bom, o octaedro possui 6 vértices, 12 arestas e 8 faces. Será que ele satisfaz aqui a relação de Euler? Faz 6 mais 8 menos 12. Isso está quanto? 6 mais 8 está 14, né? 14 menos 12, 2. Ok, satisfaz. Verdadeiro. O outro, o dodecaedro, 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. Faz 20 mais 12 menos 30. Isso de fato é 2 também, né? Então, verdadeiro. Por fim, o icosaedro, 12 vértices, 30 arestas e 20 faces. Vai ser 12 mais 20 menos 30. De fato dá 2, então satisfaz também. Resposta final, todas são verdadeiras. Triângulos estão em toda parte nas construções, pois oferecem rigidez, impedindo a movimentação de estruturas. A propriedade do triângulo que garante seu emprego nas construções é a rigidez poligonal, isto é, peças em formato de triângulo não se deformam com facilidade. Na figura a seguir, quanto mede o ângulo x? Então, tem uma espécie de triângulo aqui
Ele está perguntando qual o valor de x. Perceba que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu também tenho 90 graus, ou seja, a soma desse ângulo com esse tem que dar 90 graus. Assim, ó, 2x mais 13 mais 4x menos 7 tem que ser igual a 90 graus. Somando os semelhantes, a gente vai ter 6x mais 6 igual a 90 graus. Assim, 6x vai ser 90 menos 6. 6x vai ser 84. Quanto é 84 dividido por 6? Bom, 8 dividido por 6 dá 1. Sobra 2. Baixa o 4. 24 por 6, 4. Resultado final, letra E, 14. Qual o tempo necessário para que um capital aplicado a juros compostos de 6% ao ano triplique? Então, ele dá uns dados aqui que é o log de 3 e o log de 1,06. Questão interessante, né? Questão sobre matemática financeira. Lembra que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Montante é o capital mais 1 vezes a taxa elevada ao tempo. Ele quer o seguinte, ele quer perguntando qual o tempo necessário para que um capital C se transforme em 3 vezes C. Ele triplique, ó. Se eu invisto 100 e quero receber 300, né? Quer dizer que eu investi um capital C e vou receber 3 vezes C. Então, o montante final vai ser 3 vezes C. Então, esse 3 vezes C é o montante. Então, basta a gente substituir na fórmula. 3 vezes C é igual a C, que é o capital, vezes 1 mais a taxa. Quem é a taxa de juros? 6% ao ano. Então, a taxa aqui vai ser 0,06. Lembra que tem que transformar isso aqui, né? 6% é quanto? É 6 por 100, que dá 0,06. Elevado ao T. O T é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quanto tempo. Ok? Então, vamos lá. Pode cancelar esse C com esse C aqui. E restou 3 igual a 1,06 elevado ao tempo. Restou essa equação aqui para a gente. Vou escrever ela na próxima página, né? Ficou 1,06 elevado a t igual a 3. Eu tenho uma equação agora exponencial, eu quero descobrir esse t. Como é que a gente usa aí? Como é que a gente resolve? A gente usa logaritmo. Perceba que foi dado o logaritmo natural de 3 e o logaritmo natural de 1,06. Então, vamos usar logaritmo aqui. Vamos calcular o logaritmo natural de 1,06 elevado a t. Isso tem que ser igual ao logaritmo natural de 3. Esse t aqui, lembra da propriedade do logaritmo? Logaritmo, né, de potência? O expoente desce multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar t vezes logaritmo de 1,06. Isso é igual ao logaritmo de 3, que foi dado 1,0986. 1,0986. Esse é o logaritmo de 3. O logaritmo de 1,06 também foi dado, né? Então, eu tenho t vezes esse logaritmo, que é 0,0583. 0,0583. Isso é o logaritmo de 1,06, que é igual a 1,0986. Perceba que essas contas estão bem complicadas, né? Então, assim, o resultado final vai ser a simples não, né? Vai ser a divisão de 1,0986 por 0,0583. E vai dar 18,84. Anos, né? Anos. Por quê? Porque a taxa foi uma taxa anual. Qual seria a resposta? Bom, tem duas que tem 18 anos, né? 18 anos e 4 meses, 18 anos e 11 meses. Qual será que é a resposta próxima da gente? Ó, eu tenho 18,84. Está bem próximo de 19 anos.
Então a resposta tem que ser próxima de 19 anos. Né? A mais próxima de 19 anos aqui é a letra D. Né? 18 anos e 11 meses. Questão 31. Qual figura melhor representa o comportamento da seguinte função definida por partes? Começa pelas partes, né? Para x menor do que zero, a gente tem a função menos x mais 1. Qual o gráfico de menos x mais 1? Isso aqui é uma função afim, o gráfico tem que ser uma reta. O coeficiente angular é negativo, então a reta tem que ser decrescente. Ó, aqui não é reta para x menor do que zero, então elimina. Aqui também não é reta para x menor do que zero, elimina. Só é reta onde? Aqui, aqui e aqui. Boa. Agora vamos para x entre 0 e 2, contando com 0. X entre 0 e 2 é x ao quadrado menos 1. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Logo, o gráfico tem que ser uma parábola. E o coeficiente angular aqui é positivo, né? Já que tem um 1 multiplicando x. O coeficiente é positivo, porque o 1 está multiplicando x. Então, a concavidade da parábola vai ser para cima. Essa aqui tem concavidade para baixo, tu já elimina. Essa tem concavidade para cima, pode ser uma boa, né? E essa também. Só que, ó, para x igual a zero, vai dar quanto essa parábola? Vai dar menos 1, né? Para x igual a zero, essa parábola dá menos 1. Opa, onde que dá menos 1 para x igual a zero é essa? Então, eu já posso dizer que a resposta é a letra A. Resposta a letra A. Bem tranquila a questão, né? E a outra aqui, para x maior do que 2, eu teria uma função modular, né? Função modular também é uma reta. Para x maior do que 2, a gente tem uma reta aqui. Ó. Então, a resposta final, letra A. Questão 32. Todo computador possui um relógio, clock, que emite sinais elétricos a intervalos de tempo constantes, denominados cada um desses intervalos de período T. A ausência do sinal elétrico é interpretada como zero. Assim que o sinal atinge certo patamar, o clock passa a valer 1 para a CPU. A frequência f da emissão do sinal é inverso do período, ou seja, a frequência f é o inverso do período, então é 1 sobre t. Eles são inversos. O período é medido em submúltiplos do segundo. Estão aqui. Enquanto a frequência é mensurada em múltiplo do hertz. Estão aqui. Um vendedor lhe ofereceu um computador que possui 300 GHz de clock. Isso significa que o tempo de resposta dos componentes básicos do computador deve ser no máximo. Então vamos lá. Eu tenho uma frequência e quero saber o tempo, que é o período. Então, basta a gente usar essa formulazinha que foi dada na questão, né? Já que a frequência é o inverso do período. Então, tu faz o seguinte, ó. Quanto é a frequência? Como eu quero descobrir o período, né? Isso aqui vai ser 1 sobre f. Quanto é a frequência? A frequência é 300 GHz. Então, eu tenho 1 dividido por 300. Só que GHz, ó, é 10 a nona Hz. Ok? Então, a gente vai transformar esse GHz em Hz. 300 GHz é 300 vezes 10 a nona Hz. Ok? Então, aqui ficou fácil, né? T vai ser 1 dividido por 3 vezes... Esses dois zeros aqui vão virar potência, né? Isso aqui é um pouquinho de notação científica. Né? 300 vezes 10 a nona é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 11. Esses dois zeros viraram dois expoentes. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1/3. Quanto vale 1/3? 1/3 é 0,33 vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Então tá aqui, seria a resposta final. Aí tu olha para as alternativas, não tem, né? Por quê? Porque eu tenho que melhorar isso aqui. Esse 0,33 vezes 10 a menos 11, a gente pode escrever como sendo 3,3 vezes 10 elevado a menos 12. E tu vê que o múltiplo de menos 12 é o picosegundo. Então, isso aqui vai ser 3,3 ps.
E o segundo, letra E. Resposta final. Questão 33. Um automóvel percorreu uma distância de 57 metros em uma pista circular, descrevendo um ângulo de 68 graus, formado pelo ponto inicial dentro do círculo e o ponto final. Qual a distância aproximada do carro até o centro da curvatura da pista? Ele pede para usar π igual a 3,14. Bom, olha o que está fazendo. Esse automóvel ele percorreu 57 metros na pista circular. Ou seja, ele percorreu um comprimento aqui, vou chamar de x, de 57 metros. Ok? Aí tu lembra que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio da circunferência. E tu lembra também que uma circunferência tem 360 graus de ângulo. E ele percorreu 68 graus. Então tu monta uma relação bem interessante para tu saber o raio da circunferência. Porque ele pede a distância percorrida do carro até o centro da circunferência. Ele pede qual a distância aproximada do carro ao centro da circunferência. Se o carro está na circunferência, a distância do carro até o centro é o raio. Então eu quero saber justamente o raio. Aí tu usa uma relação matemática simples, né? Que 57 metros está para 68 graus, assim como 2 vezes π vezes r está para 360 graus. Tá? Aí tu substitui o π por 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Né? Então vai ficar 6,28 r vezes 68 graus igual a 360 vezes 57. 360 vezes 57 vai dar 20.520. Agora tu vai fazer 6,28 vezes 68. Isso dá 427,04. Então a gente tem 427,04R igual a 20.520. E agora, como é que a gente descobre o R? Basta só dividir, né? Basta dividir 20.520 por 427,04. E a gente obtém 48,05. Aproximadamente 48,05 metros como resposta final, letra A. Questão 35. Ternos pitagóricos são triplas ABC, tais que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Seja um a igual a 0, igual a 8 e b igual a 15, então quanto vale c? C ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. C ao quadrado, quanto é 8 ao quadrado? 64. Quanto é 15 ao quadrado? 225. C ao quadrado vai ser essa soma. Quanto é dessa soma? Vai dar 289, né? 4 mais 5, 9. 6 mais 2, 8. 0 mais 2, 2. Então, C vai ser a raiz de 289. E essa raiz dá 17, né? Se você não soubesse, bastaria fatorar esse número, né? Fatora esse número, tu obtém 17 como resposta. Então, essa foi a resolução de algumas questões, né, da prova de professor de matemática do concurso de Vista Serrana.